Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores, meus radiantes pensadores. Sabe por que eu cito radiantes, Renato? Porque todo pensador tem o seu brilho, ele tem o brilho do conhecimento. E o que a gente não pode deixar é que aquela sombra da ignorância venha roubar esse brilho, ofuscar o brilho dos pensadores, né? O fato de querer saber sempre mais das coisas, querer conhecer, né? Dar uma explicação para as coisas, isso vem do homem. A curiosidade vem lá de trás, né? Desde os tempos do Adão e Eva, né? Já tinha lá o ápice da curiosidade ali sobre o fruto proibido. O assunto que o Éticos vai falar hoje, Renato, é um assunto também que tem um brilho aí que certas vezes fica ofuscado. A sombra de um planeta no outro causa os eclipses. Falaremos sobre o eclipse e a relação deles com a vinda de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo, que é muito interessante, tem muitas pessoas falando sobre isso, né? É um evento que é lógico que a ciência explica esse advento do eclipse solar ou lunar, mas a gente tem que entender também que isso tem a questão profética na Bíblia. Nós vamos abordar esse tema aqui hoje, explicar essa correlação, né, entre o eclipse e a volta de Jesus Cristo, e falar aí sobre esse eclipse, os eclipses que já aconteceram aí, que tem uma certa relevância, e esse do dia 8 de abril, que tem uma expectativa enorme acerca desse eclipse. Queria citar um poema aqui de Carlos Drummond de Andrade, que fala do eclipse do amor, Renato. Drummond falava que o amor, ele é dado de graça, ele é semeado na cachoeira, no vento e no eclipse. Fala que o amor, ele dispensa, ele foge a qualquer dicionário, a qualquer interpretação, várias, né? Várias interpretações. Ele foge de todos esses temas aí. O amor, ele transcende, né? Então ele fala sobre essa questão aí do amor e do eclipse. Isso me lembra um filme muito interessante, Renato. Um filme que fala de um eclipse que distanciava dois amores, que chamava Feitiço de Áquila, é um filme de 1985. Você chegou a assistir esse filme, Renato? Talvez é porque você é muito novo, né? É. Será que é isso? Ou é o contrário? É, 1985, Renato, foi o auge, aí teve muitos filmes bons da década de 80. sim, com certeza. Mas esse filme em específico tem ali Rudy Hauer, tem Matthew Broderick e tem a Michelle Pfeiffer no filme. Tem um Hum, elenco fortíssimo aí. É uma história que um monge ali, meio bruxo, ele joga uma maldição num casal que se amava ali, né? E esse feitiço faz com que o homem se transforme em lobo, melhor dizendo, o homem se transforme em lobo e a mulher se transforma em águia. E eles não conseguem se ver, porque o processo de um se transformar, um é durante o dia, a mulher se transforma em águia durante o dia, e o homem se transforma em lobo durante a noite. Essa foi a maldição. Então, assim, a única maneira deles se encontrarem seria no eclipse. E aí tem uma trama de quebrar essa maldição aí. É muito interessante o filme, tá? Aconselho a assistirem, porque é uma história, primeiro que é uma história de amor, nós estamos falando de amor aqui, né? Poesia do Drummond fala de um eclipse de amor. Esse filme do Feitiço de Áquila fala também de um eclipse que envolve aí um ato de amor também. Mas o que nós vamos falar, o eclipse que nós vamos falar hoje, ele é um eclipse que é um eclipse de juízo, de advertência sobre as nações. Sabemos que Deus é amor e sabemos que Deus também é justiça. Bom, vamos começar pelo primeiro eclipse que teve, o mais antigo. A gente pensava, muitos pensavam também, muitos cientistas pensavam que era o bíblico. O eclipse lá que Josué parou o sol lá, sabe? Você já vai falar logo, logo a respeito desse ato, que foi em 1207 a.C. Mas esse não foi o mais antigo, Renato. A ciência descobriu que no dia 30 do 11 do ano 3340 AC, na Irlanda, teve
um eclipse também. Isso é retratado lá em pinturas, aquelas pinturas das cavernas rupestres, né? Simbolicamente está tudo ali registrado que houve um eclipse também neste ano. Está ali documentado através, lógico, né? Tanto tempo assim, né? Só mesmo por pinturas ali da época das cavernas, para poder é, ver que o eclipse é uma coisa que acontecia muito antes do homem, né? Tá ali. Então, o de Josué foi antigo também, de 1207 AC, mas segundo alguns cientistas não foi o mais antigo. E o eclipse, a gente entende que é um fenômeno natural, mas muitas pessoas desconhecem a, a relação entre o eclipse e as profecias. E existe muita relação sobre o eclipse e as profecias, não existe, Renato? Ah, sim, claro, né? Até porque a palavra diz, né, que Deus tem o controle total de todos os astros, né? Então, acho que a principal profecia aí que trata de eclipse, né? Tá lá em Joel, no capítulo 2. Até ler aqui, no versículo 31 diz assim: O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então aqui ele já fala, né, de uma profecia que também é depois citada em Mateus por próprio Jesus, né? Joel está no Velho Testamento, né? É isso. Isso, ele já fala do dia do Senhor. Sim. Então, lá no sermão profético lá de Jesus, quando ele fala do fim dos tempos, né, Mateus 24, no versículo 29, ele diz: Imediatamente após a tribulação, aqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, isso aqui testifica a profecia de Joel, que no Joel. dia do Senhor, né, o sol se escurecerá e a lua também perderá o seu brilho. Né? Então, uma coisa está relacionada à outra. A gente pode até relacionar isso lá com o Apocalipse também, onde tem a quarta trombeta, em que um terço do sol será ferido, um terço da lua, um terço das estrelas cairá, um terço do dia ficará escuro, né? Um terço da noite também perderá a sua luz. Então, tudo está relacionado aí com a questão do Sol, né, e dos astros perderem a sua luz, né? Então, Deus, né, trabalhando aí com a questão da luz e das trevas, né? É, é, trazendo essa noção de juízo realmente. Nós falamos no Sobre... nosso episódio anterior do Ético sobre os portais, né? E nesse vídeo nós citamos que Deus tem vários sinais no Sol, né? Depois, se vocês quiserem assistir lá, vão lá no vídeo dos portais, né, Renato? E Uhum. assistam lá que Deus colocou sinais sobre esses astros, no Sol, na Lua, né? Falamos do halo lunar, do halo solar, né? Falamos da mancha que tem no Sol, no nosso episódio anterior. E a questão do eclipse, ela, como o Renato citou agora, ela tem um lado profético. Renato, esse eclipse que nós estamos aguardando agora no dia 8 de abril, que está sendo muito falado nos Estados Unidos, né? Muitas igrejas estão falando, comentando desse eclipse ter uma relação especial com a volta de Jesus Cristo e as profecias. É interessante, por quê? Temos a América do Norte, ela vivenciou um eclipse grande em 2017. Um eclipse que cruzou ali de costa a costa dos Estados Unidos. Teve uma abrangência muito grande. E esse eclipse de 2017 já teve uma relevância profética. Essa questão foi debatida por muitos pastores, teólogos, neste ano de 2017. No dia 20.
no dia 10, deixa eu ver qual dia foi agora, de outubro, dia 10, em outubro agora, tivemos um eclipse também nos Estados Unidos e esse também foi visível aqui na América do Sul. Qual que é a relevância que eles estão dando a esse eclipse, esse penúltimo eclipse, antes do dia 8 de abril agora, de outubro? Esse eclipse ele teve um movimento, porque a gente sabe que a Terra tem aquelas questões da rotação, né? O Sol ele percorreu um movimento de cima para baixo. Foi um movimento que o Sol fez durante o eclipse. E este que vai acontecer agora, no dia 8 de abril, ele vai percorrer um movimento de baixo para cima. O que a comunidade evangélica, a comunidade protestante estão debatendo em relação a essa curiosidade do eclipse de outubro do ano passado, ter percorrido um movimento de cima para baixo, e esse de abril agora percorrer um movimento de baixo para cima. Isso forma um X, Renato. Os dois eclipses, se a gente colocar eles em contraponto, eles formam um X e no centro desse X está a cidade do Texas, o estado do Texas, melhor dizendo, nos Estados Unidos. Então tá um movimento nos Estados Unidos que tá. Vocês têm uma ideia? Eu vi uma reportagem que os americanos estão correndo para o supermercado, comprando mantimentos, até comida para pet estão estocando água, porque a demanda de turistas que os Estados Unidos vai ter em consequência deste eclipse será enorme. Então eles estão com medo que falte alimento para os americanos. Tamanho é a proporção que esse eclipse vai causar. E o X, pessoal, o X, ele é no algarismo romano é o 10, né, Renato? E o 10 a gente sabe que é um número de Deus, né? É um número da magnitude de Deus, da exatidão de Deus. O número 10. Então eles estão atribuindo isso a um sinal profético também. Diz que esse eclipse vai ser um eclipse excepcional na condição de ausência da luminosidade. Vai ser uma questão de trevas densas, similar ao dia da crucificação de Cristo. Também foi, né, Renato? Sim, tá lá em Lucas, no capítulo 23, nos versículos 44 e 45 diz, né, que o sol, o dia se escureceu, né, e o sol deixou de brilhar. Tem, né, em todos os evangelhos, passa essa passagem da crucificação e relata que o dia se tornou trevas. Mas só em Lucas que ele cita a questão do sol deixou de brilhar. É interessante isso lá que no versículo 45 ele fala que ali naquele momento o sol deixou de brilhar. E a gente entende que o sol deixa de brilhar é um eclipse. Sim, com Né? certeza. Então, Tem outros estudos também que eu vi de que esse rastro do sol ele forma ali, não sei se no alfabeto hebraico, aramaico, ele forma o alfa e o ômega. interessante, que também são referências de Deus, né? Sim, sim. E aí tem essa questão de ser, de estar essa relação aí do início e do fim, né? De ter dois, né, dois eclipses, dois sinais que transmitem essa mensagem aí, né? Tem uma questão que os judeus dizem que quando é eclipse solar, Deus está falando com a nação de Israel, né? Só que você vai explicar melhor para a gente que quando Israel é mencionado, né, na Bíblia, no Velho Testamento, antes de Jesus Cristo, tem uma diferença com o período depois do aparecimento de Jesus, né, da crucificação. A gente já falou sobre isso aqui já em outros vídeos, né? Então, antes, né, de Cristo, Israel era o povo de Deus, né? O povo, exatamente ali, o povo hebreu, onde foi feita a promessa. Mas e Cristo, ele, né, vamos
vamos dizer assim, ele libertou, né? Ele abriu isso, né? Para todos, O né? Tanto que sacrifício lá, foi feito em prol de todos, né? se a gente for ler ali o livro de Atos, né? Os próprios apóstolos, no início, eles tinham uma como se diz, uma restrição assim de querer anunciar o evangelho para os gentios. E tanto que Deus apareceu ali primeiro para Pedro, depois para Paulo, mostrando que eles tinham que passar o evangelho também para os gentios, que aquilo não era só para judeus, né? Então ali a gente vê que tem essa mudança de que a igreja não é só não são só os judeus, né? São todos aqueles que aceitam Cristo. Sim. Então, olha só, Renato, você pode falar melhor pra gente. As igrejas norte-americanas, muitas igrejas norte-americanas, mas assim, mais em ênfase ali, as igrejas do estado do Texas, né? Elas estão colocando o eclipse de 2017, o grande eclipse de 2017, que aconteceu ali na América do Norte, e este de 2024, que, coincidência ou não, 7 anos após, os dois como um sinal profético, os dois como uma advertência divina. E eles estão colocando isso com base bíblica, tá? Eles estão, eu vi uma matéria que eles estão fazendo isso, contextualizando os dois grandes eclipses, tá? O de 2017 e esse, que vai acontecer agora em abril deste ano, como sendo advertências que Deus está colocando para que as nações venham para levar as nações ao arrependimento. Né? Você tem alguma relação bíblica? Existe? Você sabe do que eles estão falando? Qual é o embasamento bíblico que eles estão se apoiando para poder sustentar essa. Pelo que eu entendi, eles estão usando uma passagem lá de Êxodo, né, no capítulo 4, no versículo 8, onde ele instrui, né, Moisés, né, a ir ao faraó lá e fazer os sinais lá, né, as pragas. E aí nessa instrução, né, fica Moisés, né, põe em dúvida lá, né, mas se eles não acreditarem, se não acreditarem no primeiro, o segundo vai ser maior. E aí o terceiro. Então, assim, Deus ele tem uma sequência de eventos que ele faz, né? Naquele momento foram 10 pragas, né? Então, assim, não foi um ou dois avisos que ele deu, né? Foram 10. Mas ele mesmo orquestrou todos esses avisos, né? Então, assim, avisos tem vários, né? A própria Bíblia mostra aí um monte de profecias e avisos, né? Então, tipo, a gente não pode, assim, se apegar a que, assim, lógico que todos têm relação um com o outro, Sim. né? E, inclusive, as pessoas estudam, né? Porque esse passou por aqui, o outro passou por ali, e aí forma uma letra, forma uma cruz, e forma um X, e forma isso. Um é numa cidade, outro. Tudo tem um significado, né? Tudo tem um propósito no plano de Deus. A questão é assim, a gente tem que estar focado, né, naquilo que é mais importante, né? Que é a mensagem do Evangelho, a redenção, o arrependimento, a busca por Cristo, pelos seus ensinamentos, né? Tudo isso eu vejo como uma forma de deixar as pessoas realmente distraídas, uma coisa que a gente já falou aqui, né? Mesmo aqueles que estão mesmo ali preocupados, né, em seguir a palavra, em entender as profecias, as escrituras, acaba até se tornando meio como um fariseu, né, que conhecia as escrituras de trás para frente, mas não fazia o que tinha que fazer. Tira o foco, né? E aí Jesus, inclusive, falava isso, né? Vocês conhecem tantas escrituras, mas não me conhecem, Sim. né? Então as pessoas acabam ficando preocupadas
né, com profecias, E correlacionar, né? e se preparar e acabam esquecendo do principal, que é amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, seguir os ensinamentos de Cristo, né? E acaba aí perdendo realmente qual que é o objetivo, né, de estarmos aqui e de todas essas profecias realmente acontecerem. Curiosamente, Renato, parece que após esse eclipse do dia 8 de abril de 2024, o próximo eclipse visível será em 2044, ou seja, daqui 20 anos. Estão colocando aí a projeção do próximo eclipse solar visível na América, por exemplo, em 2044. Então, talvez aí vem daí essa associação de estarem aí querendo Seja um último buscar sinal. essa correlação desse eclipse como sendo um último sinal de Deus aí. Mas É, eu concordo porque, plenamente com você. porque se a gente for pegar os estudos, né, de escatologia, as agendas, né, que estudam aí, que tentam relacionar aí em que data vai acontecer e tudo mais, não daria tanto tempo, né? Sim, Não, a volta de Cristo não seria daqui 20 anos, né? exatamente. Tá. Então, se a gente for seguir as profecias e que o eclipse está relacionado com a volta de Cristo, Dá mais ênfase que seja este, né? esse aqui seria o Talvez último o. eclipse Exatamente. que se teria antes do dia do Senhor. Então, acaba aí se tendo essa relação de que assim, não está tão longe assim, né? Até pelos sinais que a gente já relatou aqui, São de que estão vários sinais. acontecendo. E tem muitas pessoas que realmente estão afirmando que em abril começa a tribulação. Tem vídeo circulando também. Já Então, falamos sobre isso, né? tipo, tudo aí, né, conspira, vamos dizer assim, né, Para para que, relacionar esse para que eclipse, realmente é o que está acontecendo e a gente acredita que realmente seja, né? Se a gente for analisar né, todos os estudos e coisas que vêm acontecendo, e por isso que eu ressalto a importância, né, da gente estar focado naquilo que realmente importa, né? Porque vai acontecer, muitas coisas ruins vão acontecer, né? E a palavra diz assim, não se preocupe com o amanhã. O amanhã a Deus pertence, a gente tem que estar preocupado com o hoje, né? independente, Não está, a não profecia vai estejais, se cumprir. não estejais ansiosos por coisa alguma, Sim. né? Então, vamos viver o hoje, fazer, né, o que tem que ser feito, né? Levar a palavra, alertar, tentar, né, salvar o máximo de pessoas possíveis, né? Que eu acho que é essa a intenção, porque o inimigo está aí rodeando, né, como um leão, buscando a quem devorar. E nosso papel aqui é evitar que isso aconteça, né? Renato, sabe de algum filme de eclipse? Ah, sim, tem um filme interessante aí que é O Eclipse Mortal, filme de 2000, com o Vin Diesel, né? E o interessante aí é que esse filme ele faz parte de uma série aí de filmes do Van Diesel, né? Que é aquele filme do Riddick, Ah, tá. né? Então ele não foi intitulado como Riddick, né? Mas o personagem ali é o Richard Riddick. Não sei como é que se pronuncia bem. Riddick, Riddick. Riddick, sei lá. Mas é o primeiro filme da série, né? Então eles estão lá eles têm que fazer um pouso lá de emergência num planeta inóspito lá. E eles estão sem bateria, eles acabam achando uma caverna onde tem uns monstros lá que eles não eles não aceitam, né, a luz do sol, né? Eles ficam só na escuridão. E eles ali vai ter um eclipse ali naquele planeta. Então eles correm ali para evitar que durante o eclipse eles sejam atacados pelos monstros, né? Que é quando, porque aquele planeta em si, ele não tem escuridão, ele é sempre iluminado. Só que naquele momento vai acontecer um eclipse em que o planeta Que vai todo desencadear. vai ficar na escuridão. Então, tipo, aí eles têm esse
sim. essa missão aí de fugir dos monstros aí no eclipse aí. Então é interessante porque não tem muita relação, né, com a série dos filmes do Riddick, né? Mas é o primeiro filme dessa série aí. Depois tem A Fúria de Riddick, né? E aí tem mais um terceiro que eu não lembro exatamente como que é o nome. Mas 2000 é esse do Eclipse, depois 2004 tem A Fúria de Riddick, depois 2013 tem o terceiro filme aí. A A gente gente, tem mais uma a gente trilogia vê na aí ficção, do né? Vin Diesel. A gente vê na ficção que, como a gente já falou em outros vídeos aqui também, que o mal ele sabe que, por exemplo, o eclipse uma manifestação divina, né? Um sinal que Deus está dando um sinal de alerta ao seu povo. Mas o mal também pega e gera todo aquele ocultismo em volta desse fenômeno do eclipse também, né? A gente vê que eles se apropriam dos dias de eclipse, que é um dia excepcional, né? Naquele momento em si, o planeta está mais escuro. Até os animais sentem o eclipse, Renato. Muda ali a- as tarefas, né? O Ah, desempenho sim, deles ali. porque não é comum, né? Você Eles não entendem um muito o eclipse, né? período do dia em que vai estar escuro, tipo, Sim. né, a natureza, assim como o nosso corpo, ele foi programado, vamos dizer assim, Para reagir, né? para Conforme reagir, a se luz a ou gente conforme a for, ausência da luz, né? né, se a gente for pensar, né, naturalmente, a gente teria que viver ali, né, nossas atividades teriam que ser ali entre o período do dia, né, entre 6 e 7 da noite, né, que é o período onde o sol tá ativo, mas aí depois que inventaram a eletricidade, né, você não tem mais essa divisão, né, dia e noite, né, Os então, animais sentem muito o eclipse mesmo. Eles não dá acho que uma bugada no cérebro. Até das pessoas, né? sim, tudo. E você vê que tem, até no filme, né, do Eclipse Mortal, você vê que tem essa relação, né, das trevas ser um momento em que os monstros, né, o mal vai agir, vai atacar. Então, Sim. aqueles seres que vivem na escuridão, dentro da caverna, que só agem na escuridão, aproveitam do eclipse para Para tomar o poder mundo tomar ali. posse. A gente vê isso também no E, filme nos filmes do Eu Sou a Lenda, né? Do Will Smith ali. Que sempre tem essa questão também, né? O pôr do sol, o sol vai caindo, vai chegando o anoitecer, aonde que dá o start para as criaturas saírem, né? Você sabe, a eterna luta da luz e das trevas. bom, a gente sabe que algo pode acontecer nesse eclipse, né? A gente entende que tem relação profética, porque está tendo muitos sinais, sempre nós estamos enfatizando aqui nos nossos Vale episódios lembrar os também sinais. que esse eclipse ele está muito próximo da Páscoa, né? Verdade. A gente vai ter a Páscoa aí agora, dia 31 de março, né? E 8 dias depois O tem o eclipse. eclipse. É tipo uma semana de diferença, Sim. assim, né? Se a gente for relacionar também, né? O eclipse da morte de Cristo, né? Aconteceu ali mais ou menos nessa época, né? Nessa época. E também tem muitos estudiosos, tá, rabinos, que veem também muita relação da data de acontecimento dos eclipses com as festas judaicas. Tem muito disso também, Renato. Tá meio ali, sabe, bem sincronizadinho ali, parece que tá cronológico a coisa, sabe? Sim. Bom, independente do eclipse ter ou não uma relação profética, é como você disse, as pessoas precisam estabelecer prioridades e não se deixar aí enveredar por esses caminhos, né, sensacionalistas. Entender que, independente do eclipse ou não, de sinais no céu ou não, a gente precisa ter uma vida cristã, né, uma vida dedicada a Deus, né? E saber que sim, a proximidade da volta de Jesus Cristo, ela é, ela é óbvia, né? Ela está aí, os sinais estão aí, nós estamos vendo os sinais. Né? Não é do nosso intuito querer causar um medo nas pessoas, né? Ah, sim. Levar a você ao conhecimento da palavra pelo medo, né? Tem que ser pelo amor mesmo.
Não pelo medo, poxa, pelo temor a esse nível de temor, né? Porque o medo não faz bem. Você ser impulsionado a buscar a Deus por conta de não, eu não quero isso para mim, sabe? Você pode fazer isso, né? Mas é melhor que seja por, por gratidão em prol do maior sacrifício que foi feito, né? Por toda a humanidade, Com por mim, certeza. pelo Renato, por vocês. Isso que é a essência de tudo. Bom, E como Renato. diz a palavra, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Exatamente. É. Olha só, um assunto também que a gente até falou agora, né, de certas criaturas saírem depois da noite, né? Ter Aproveitando a aí as trevas, legalidade, né? né? Ter uma acessibilidade maior aí na ausência da luz. É a questão que também está incutida na mente das pessoas dos zumbis. Daquele ser que a gente já, quando já escuta a palavra, já imagina um ser que está ali praticamente morto, né? Mas ainda está vivo, está andando, né? Um morto-vivo, né, Renato? Acho que eu me lembro assim, né? Começou com os mortos-vivos mesmo, né? Aqueles filmes que eu lembro assim, quando a primeira menção de zumbi, né? Aqueles filmes antigos, né? Dos mortos, Madrugada dos dos mortos, Mortos, né? Que eles saíam das dos tumbas, Walking né? Dead, aí. Bom, mas olha Porque só, é diferente desses zumbis de hoje em dia, né? Que eles são ou é por causa de vírus, sim, né? É uma visão diferente de zumbi, né? Dos mortos ressuscitarem ali como mortos-vivos, ou de você ter uma pessoa que foi atacada por alguma coisa e virou um zumbi. mas por que nós estamos falando isso? Nós vamos falar de zumbis aqui no nosso próximo episódio do Éticos, Renato, porque tem muitas pessoas que são mortas-vivas mesmo. Não vamos dar muito spoiler aqui não, mas nós vamos abranger o assunto para que vocês entendam de que zumbi existe sim, Renato, existe. Ah, com certeza. E nós vamos dar exemplos de pessoas que são zumbis, tá? Estão dormindo aí o sono da morte. E também falar do assunto mais para o lado científico, que também tem essa abordagem, né? Essa temática aí, essa possibilidade. Tem muitos cientistas, estudiosos, que eles não desconsideram que possa acontecer algo que desencadeie que as pessoas literalmente virem zumbis. Mas a gente vai falar isso sabe quando, Renato? No nosso próximo episódio Então, do como Éticos. vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem. Uma viagem como, Renato? Me fala. Não Uma sei se ela viagem na penumbra? é, né, Às cegas? eclíptica, sei lá se existe isso, né? Apocalíptica, eu diria, né? Apocalíptica. Então, espero que vocês tenham gostado, gostando ou não. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no Deixa as canal. suas Deixe sugestões. aí os seus comentários, críticas, sugestões, pedido de oração, aquilo que tocar nos seus corações. Espero que tenhamos tocado realmente. Não esqueçam aí que no final, aí, quem chegou até o final do vídeo, tem uma musiquinha de encerramento. Então, Eu tô deixa um curioso pra comentário ver essa lá. musiquinha, viu? Pra Eu ouvir essa também, musiquinha. né? Vamos ver aí o que vai rolar aí. Então, não se esqueçam jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem. Até a próxima, pessoal! There's nothing I can do, a total eclipse of the heart.